Live CNN. Ele, Jonas Maia, tem informação sobre depoimento de Jorginho Melo, a Polícia Federal, envolvendo o contato entre Bolsonaro e Costa Neto. Costa Neto, que é o presidente do PL. Ele disse que essas conversas foram antes da medida cautelar. Está um pouco confusa a explicação que eu fiz aqui. Jonas, você pode nos explicar, por favor, e até esclarecer para quem nos assiste quem é Jorginho Melo? Vamos lá, Elisa, Pedro, bom dia para todo mundo quem está acompanhando o Live CNN. Jair Bolsonaro, ex-presidente, e o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, que é o partido que Bolsonaro faz parte também, estão proibidos de se comunicarem. Por que disso? Porque há uma medida cautelar imposta pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito daquela investigação que apura uma suposta trama golpista, um possível golpe de Estado contra o Brasil. Então, os dois, ex-presidente e o presidente do partido, não podem conversar. Além disso, outras 38 pessoas também que foram indiciadas nesse inquérito da Polícia Federal. E aí que vem todo esse imbróglio. Em uma entrevista em 13 de janeiro à Jovem Pan, o governador Jorginho Melo, de Santa Catarina, que é também do PL, disse que Bolsonaro e Valdemar Costa Neto conversavam muito. Vou até ler aqui a aspa completa do que ele disse nessa entrevista. Nosso presidente do PL conversa muito com o Bolsonaro, que é o nosso presidente de honra. Espero que daqui a pouco eles possam conversar na mesma sala para se ajudarem. Essa entrevista foi ao vivo. O que aconteceu depois disso, Elisa? O ministro Alexandre de Moraes, então, determinou que a Polícia Federal ouvisse o governador para ter explicações sobre isso. Como assim? Se os dois estão proibidos por medida cautelar, eles estão conversando, é proibido. Inclusive, pode acarretar em sanções judiciais contra os dois. Então, a Polícia Federal, a gente apurou que ouviu o governador de forma presencial na semana passada e nesse depoimento, o que ele disse aos investigadores? Que foi um equívoco, que os dois não conversam, que não têm conhecimento que Bolsonaro e Valdemar conversaram após essas medidas serem impostas. Disse, inclusive, o seguinte, que se referiu às conversas de Bolsonaro e Valdemar antes das medidas que foram impostas pelo Supremo Tribunal Federal, nessa investigação que apura um suposto plano de golpe aqui no Brasil, que Bolsonaro foi indiciado, Valdemar Costa Neto foi indiciado e outras 38 pessoas no rol de 40 pessoas investigadas, indiciadas por possível atentado ao Estado Democrático de Direito e também um possível golpe de Estado no Brasil. Então, essa é a explicação do governador de Santa Catarina à Polícia Federal e ontem a CNN teve acesso à íntegra desse relatório, desse depoimento, que foi um depoimento até curto, Elisa, com 6 perguntas, 6 respostas rápidas. A PF, então, finalizou e enviou ao Supremo Tribunal Federal, que junta tudo nesse grande inquérito aí, com vários passos, várias peças desse quebra-cabeça. Tudo explicadinho, Elisa. Jonas Maia explicando tudo isso para a gente sobre o governador, então, de Santa Catarina, sobre o depoimento dele à Polícia Federal e agora ali uma explicação a mais, né, Jonas, em cima das informações e lembrando que Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, por causa de questões da justiça, investigação, não podem se falar. Tem data para terminar esse período? Ainda não, né, Jonas? Por enquanto está em aberto, né? Ainda não, Elisa. A defesa até tentou já tirar essas medidas, é uma possibilidade, mas ainda continuam proibidos. Não só os dois, as 40 pessoas indiciadas estão com as mesmas medidas. Muito obrigada, Jonas Maia. 11